E aí, minha gente? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero analisar junto com vocês, dessa vez não é analisando o lápis de vocês seguidores, não, dessa vez não é isso. Eu quero analisar junto com vocês o meu edital para o programa de doutorado sanduíche, que foi o edital que eu submeti a minha candidatura, consegui a bolsa e fui passar os 6 meses, meus tão sonhados 6 meses lá nos Estados Unidos. Então, bora lá! Então, minha gente, a minha ideia aqui é trazer para vocês, mostrar para vocês qual foi o meu edital, como é o meu edital, as configurações dele, os itens deles, né? Para você aí que deseja, que sonha em se candidatar para um edital de doutorado sanduíche, você entender como é que funciona e você aplicar o que é concernente a você, gente, porque esses editais, eles variam de instituição para instituição de ensino, tá? Então, eu posso mostrar uma coisa aqui para vocês que para você aí pode ser diferente. É claro que a norma da CAPES, as portarias da CAPES que tratam sobre as regulamentações para o doutorado sanduíche são as mesmas para todo mundo, mas os programas de pós-graduação, a instituição de ensino, ela tem a abertura, ela tem liberdade de colocar como é que esses alunos serão selecionados, quem serão selecionados, né, e até mesmo outras condições relacionadas ao edital, tá bom? Então, eu espero que com essa análise aí vocês possam clarear um pouquinho na mente de vocês o que vocês vão precisar para essa futura candidatura aí. Então, gente, vamos lá. Vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, né? Esse daqui foi o edital 44 de 2022. Então, o que aconteceu, né? Como é que foi aí o processo? Para vocês aí que não me conhecem, eu já fiz vários vídeos aqui no canal relacionados ao meu doutorado sanduíche. Vou deixar um aqui em cima específico que conta como tudo começou para mim. E como é que foi o processo desde o início que eu decidi fazer o doutorado sanduíche, como é que eu fui falar com a minha orientadora, como é que eu consegui um supervisor no exterior, tá tudo contado aqui nesse vídeo. Aqui eu vou falar especificamente sobre o edital e quais elementos que eu tive que ir atrás aqui no edital. Então, gente, quando eu recebi este e-mail aqui da USP, no meu e-mail institucional, eu já tinha tudo pronto. Eu já tinha falado com um supervisor no exterior, ele já sabia que eu estava esperando ser lançado um edital para eu tentar financiamento, e ele já estava de acordo que ele ia me receber. Ele já tinha conversado com a universidade, né, com o centro onde eu iria passar esses 6 meses, já estava tudo certo. Eu só precisava mesmo do financiamento para pegar minhas malas e, partir. Então, esse é o papel do doutorado, do edital de doutorado sanduíche da CAPES aqui pra gente, é dar esse financiamento e, claro, né, validar esse planejamento junto com o meu programa de pós-graduação. Então, gente, eu recebi esse e-mail no dia 4 de março de 2022, onde ele coloca o calendário, ele coloca os editais que foram lançados, e aqui, ó, esse é o edital número 44 que eu submeti minha candidatura, certo? Para o segundo semestre. Então, vamos lá. Esse daqui é o edital para as pessoas que desejam realizar o programa de doutorado sanduíche. E é claro que eu não vou ler tudo, tá? Calma, se você aí pensou, meu Deus do céu, ela vai ler tudo que tem nessas 13 páginas. Não, gente, eu vou pegar alguns aspectos que eu acho que são essenciais, que eu fiquei confusa e que vão dar uma ideia geral para vocês sobre o processo que vocês precisam submeter. Então, olha, já aqui no item 2 tem uma coisa muito importante que é, eles colocam aqui, a USP e a CAPES não se responsabilizam por despesas relacionadas ao pagamento de taxas administrativas e acadêmicas, as famosas, para quem aí vai lá para fora, vocês vão ouvir falar muito de tuition e fees, ou taxas de pesquisas, as bench fees. Então, essas taxas, a USP não se responsabiliza, a CAPES não se responsabiliza. Isso não está incluso na bolsa que você vai receber. Isso vai sair do seu bolso. É você que vai ter que investir. Sim, gente, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que a bolsa ela não cobre tudo e vai ter algumas coisas que a gente vai ter que arcar com o nosso bolso, tá? Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, se você conseguir ir montando uma poupança na medida do possível, faça isso para essa experiência, para você garantir a sua segurança o máximo possível, principalmente no exterior. Então, eles não cobrem essas taxas, a gente é que tem que pagar. Eu ainda mandei um e-mail para eles, sabe, quando eu já estava lá fora,
perguntando se eles cobravam, que eu fiquei meio que na dúvida, né? Eu tinha recebido o valor extra do plano de saúde, porque o valor do plano de saúde que eles cobravam lá nos Estados Unidos era muito maior do que a CAP me dava como bolsa, era mais do que o dobro. Então, eu pedi o reembolso desse valor e eles deram. Aí eu, será que eles me dão das taxas que eu paguei? Aí pedi. Aí eles foram e me mandaram a portaria dizendo que não. Mas tudo certo. Outro ponto importante, gente, aqui é que o bolsista deverá retornar ao Brasil com antecedência de pelo menos 6 meses, impreterivelmente, para os preparativos da defesa do seu trabalho final. Então, até 6 meses antes da data acordada de você defender a sua tese de doutorado, você precisa estar em solo brasileiro. Então, isso precisa estar incluso no seu cronograma, no seu plano de trabalho, e isso é fator de você não ganhar a candidatura. Isso é muito importante. E aí, nessa época, né, tinha acabado de sair a época de pandemia, tava tudo retornando ao normal, né? A gente tava voltando às coisas presenciais, foi lançado esse edital, e ainda bem que eu consegui tentar a tempo, e eu consegui a tempo, né? Porque a minha defesa tá marcada para julho de 2024. Então, neste momento que eu estou agora falando com vocês, em setembro, eu tinha que estar de volta no Brasil, né? Eu tinha que estar de volta no Brasil pelo menos até dezembro. Então, 6 meses antes, vocês precisam estar em solo brasileiro. Especificamente aqui para a USP, eles colocam que as instituições de destino que os bolsistas vão querer se candidatar, elas devem estar no anexo B ou no anexo C do edital. Gente, depois eles lançaram uma correção falando sobre esse obrigatoriamente, que não é obrigatório, mas que daria preferência para os estudantes que estivessem com as instituições já listadas nesse edital, porque justamente já tem um acordo aí feito previamente por esses países. Então, no anexo B, a USP mandou pra gente a relação dos países elegíveis, e olha só, tem toda a listagem, o meu já estava aqui nos Estados Unidos, e no anexo C, a USP dá uma lista de universidades que a USP já tem convênio no exterior, e aí eles colocam como universidades preferenciais. E, gente, a minha universidade não tá listada aqui. Então, olha, se a sua universidade tiver algo parecido e a sua universidade não estiver listada, é possível, porque a minha não estava aqui, ó, nos Estados Unidos. Eu fiquei tão triste quando eu vi isso. Meu Deus, eu não vou conseguir, mas deu tudo certo no fim. E outro ponto muito importante é que, por exigência da CAPES, os trabalhos produzidos ou publicados em qualquer mídia que decorram de atividades financiadas, integral ou parcialmente pela CAPES, deverão obrigatoriamente fazer referência ao apoio recebido. Então, todo trabalho publicado, apresentado, seja o que for, que foi o seu nome ali, você precisa colocar que o trabalho, a proposta, ela foi financiada pela Bolsa CAPES, tal. Eu vou colocar aqui na tela para vocês como é que vocês colocariam essa sentença exatamente. E a mesma sentença que está no nosso termo de outorga, o nosso contrato que a gente assina e manda para CAPES. Então, aqui a gente tem a da duração em quantidade de cotas, né, que especificamente esse edital da USP dava pra gente. A única opção era a bolsa de 6 meses que nós teríamos e que as propostas que a gente submetesse teriam que se iniciar obrigatoriamente entre janeiro e março de 2023. Então, o lançamento desse edital foi, digamos assim, um ano antes, né? Eles lançaram de março de 2022. E as nossas propostas para o plano de início das atividades de doutorado sanduíche teriam que estar entre esses meses aqui. A duração da bolsa de 6 meses. E olha só como é importante. Se houver qualquer divergência de data de início e fim dos estudos documentados, apresentados no cronograma, isso é motivo para eles indeferir a sua candidatura, de você não ser selecionado. Só por causa disso, gente. Então, vamos tomar muito cuidado mesmo para seguir tudo que o edital pede. E olha só, aqui nesse caso, os pedidos de prorrogação são válidos. Então, se você quiser prorrogar o seu tempo no exterior, você pode. Mas a CAPES não vai te apoiar financeiramente, mandar mais dinheiro para você fazer essa prorrogação. É bem pesado, mas eu sei que tem várias pessoas que têm condições, né, que podem arrumar condições de passar mais tempo no exterior, mas fiquem cientes disso que a CAPES não dá mais dinheiro por causa disso. Então vamos lá, dos requisitos para inscrição, gente. Então tem que ser brasileiro, não pode ter o título de doutor, estar regulamentarmente matriculado. E aí, o que você vai ter que apresentar na candidatura? Aqui no nosso caso foi currículo vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes, contendo o ORCID, o número ORCID. Então, se você aí não tem ORCID, já ajeita para fazer o seu ORCID, que é gratuito, rapidamente você consegue fazer.
Endereço eletrônico institucional, né? Então, os e-mails da universidade. Você precisa ter uma carta do co-orientador no exterior, gente. Sim, essa carta já deve estar datada, assinada no papel timbrado da instituição que você vai, com esse co-orientador falando que ele aprova o seu plano de pesquisa, o seu plano de trabalho que você vai submeter junto nessa candidatura, e ele deve escrever lá o título do projeto do seu plano, mês de início e mês de término no estágio no exterior. Então, sim, você já tem que ter a validação desse orientador do exterior. Você já deve saber para quem você vai, porque muitas vezes as pessoas elas esperam pro edital e quando o edital sai é que elas descobrem isso. Então, cuidado, tá? Você já precisa ir atrás e já precisa entrar em contato com esse orientador no exterior. Currículo resumido desse co-orientador no exterior, com a produção científica e tecnológica compatível, né, com a titulação mínima de doutorado. Endereço eletrônico do currículo vitae Lattes do orientador aqui do Brasil e o ORCID do orientador do Brasil. Tem que ter o seu histórico escolar, né, do doutorado em andamento, uma cópia do seu RG, o plano de estudo, gente, sim, você precisa construir como se fosse um projeto de pesquisa, né, como se fosse o seu projeto de pesquisa, mas o plano de estudos é o planejamento, é o que você pretende fazer no exterior, quais são os objetivos desse doutorado sanduíche, o que você vai fazer lá, quais são as atividades que você está propondo realizar para atingir esses objetivos. Se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre o plano de estudos, coloca aqui nos comentários para eu saber, que eu estou planejando já, na verdade, gravar esse vídeo a respeito, que eu acho que é importante e é o plano de estudos que vai dar um grande diferencial para você ser selecionado ou não no edital de doutorado sanduíche. É ele que vai apresentar qual é a sua pesquisa, o que você está fazendo no programa de pós-graduação, o que o orientador externo está fazendo, né? Quais são qual é o intuito, por que você quer ir lá para o exterior, faz sentido você ir lá para o exterior para sua pesquisa? Esse estágio no exterior vai contribuir para sua pesquisa de alguma forma, vai trazer impacto para sua pesquisa, vai melhorá-la? Quais são as relações, as pontes, as articulações que vocês dois têm? Você e o seu orientador com esse orientador do superior. Então, todo esse planejamento, e quanto mais palpável for o seu planejamento, maiores as suas chances de conseguir ser bem sucedido nesse financiamento, né? Então você tem que ter tudo muito pé no chão e muito realista, sabe, gente? De quais são as atividades que você vai desenvolver no exterior. Então, além de apresentar toda a metodologia, as atividades, você também vai apresentar um cronograma dessas atividades nesse plano de estudo. E olha só, um comprovante válido de proficiência que você precisa entregar, tá? De acordo com as exigências da CAPES, que aqui no caso eles colocam no anexo A. E quando a gente vai lá para o anexo A, eles colocam aqui, verificar as regras constantes no anexo 12 do edital bababá. E aí eu vou vir aqui, e quando eu vou para proficiência, eles colocam aqui para mim. No meu caso, era a proficiência de inglês que eu tinha que comprovar, e eles colocam as pontuações mínimas que eu preciso ter para comprovar essa proficiência, né, e conseguir dar um check, validar esse quesito que eles estão pedindo. E, gente, atenção! A gente está fazendo a proficiência para a CAPES financiar, para a CAPES disponibilizar essa bolsa de doutorado de sanduíche para a gente. Possa ser que a universidade no exterior que você vai peça uma proficiência também. Então, dá uma olhadinha no exterior se você vai precisar comprovar alguma proficiência para a universidade, porque às vezes esses números podem estar diferentes, eles podem exigir um número maior do que a CAPES exige aqui. Eu digo isso para vocês porque a minha, ela exigia um número maior, né? O TOEFL IBT que eu fiz, aqui na CAPES está exigindo 71, mas lá no exterior eles exigiam 92. Então, assim, é uma diferença bem grande e toma muito cuidado com isso, porque às vezes você submete a candidatura aqui para a CAPES, você consegue a bolsa, mas quando você vai para a universidade no exterior, você não consegue por causa da proficiência. Mas fica tranquilo também, porque às vezes, quando a gente vai para o exterior, eles dão duas alternativas pra gente, pelo menos foi com o meu caso e outras pessoas que eu já conversei a respeito. Eles pedem para você mandar uma proficiência com uma pontuação mínima, ou eles perguntam se você gostaria de fazer a entrevista com o orientador. A entrevista em inglês com algumas perguntas, e essa entrevista tem o intuito de verificar, né, se você consegue entender o que ele está perguntando, se você consegue responder de forma coerente, né, de forma clara o que ele está te perguntando, se está fazendo sentido as suas respostas, se você consegue montar palavras em inglês e tudo isso, e aí ele validaria ou não essa proficiência, certo? Então, atentem sobre essa questão.
Então, olha, aqui eles falam para mim que o comprovante válido da proficiência poderá ser entregue até o dia 6 de setembro. Então, eles lançaram isso em março. Se eu não me engano, eu tinha que mandar os documentos para candidatura até 2 meses depois, alguma coisa assim. Foi bem breve, não foi muito longe, não. Só que o comprovante você poderia submeter até o dia 6 de setembro. Então, saiu o resultado, e algumas pessoas ainda não tinham mandado o comprovante. E aí, até 30 dias depois, a pessoa tinha que mandar aquele comprovante. E aí, se ela conseguisse comprovar a proficiência, ela manteria aquela colocação, ou ela seria desclassificada e outra pessoa entraria no lugar dela. E o que precisa aqui também? O ofício do programa de pós-graduação indicando o aluno selecionado. Então, especificamente aqui, o programa de pós-graduação teria que fazer um mini processo seletivo no seu programa entre os seus alunos, analisar essas candidaturas e indicar apenas um estudante para competir com os demais estudantes da USP. Então, cada programa de pós da USP pôde indicar um estudante do seu programa para ser candidato nessa bolsa de doutorado sanduíche. E aí, esse programa, ele pode colocar como ele vai querer fazer essa seleção, essa análise dos estudantes. Eles podem pedir, né, outras informações diferentes do que vocês estão vendo nesse edital. Então, cada programa de pós-graduação pode fazer o seu mini processo seletivo da forma que eles acharem melhor organizar. Olha, outra coisa interessante aqui é que vocês precisam ter integralizado o número de crédito referente ao programa de doutorado no Brasil. Então, você precisa ter concluído seus créditos, né? Você precisa ter pago as disciplinas e concluído os créditos que você precisaria. E ficando faltando apenas os créditos para entrega da tese, para defesa dessa tese. Então, eu já tinha concluído todas as disciplinas, né? Todos os meus créditos estavam ok. Eu só precisava mesmo fazer a entrega e a apresentação da minha tese. E aí eles começam, gente, a trazer alguns requisitos e atribuições da coordenação do programa de doutorado. Tem alguns requisitos e atribuições da pró-reitoria de pós-graduação, ou seja, da universidade por inteiro. Tem algumas atribuições do orientador e tem algumas atribuições do co-orientador, tá? E aí vamos lá, aqui tem da seleção. Eles começam a falar da seleção, como é que eles vão selecionar os estudantes que foram indicados pelos programas. E dentro desses requisitos, gente, fica muito interessante o que eles falam aqui, né? Que, assim, a primeira coisa que eles vão olhar é se tem toda a documentação certinha, se o candidato está atendendo todos os requisitos mínimos que são postos, se o plano de pesquisa no exterior é pertinente, está adequado com o projeto de tese e sua execuibilidade dentro do cronograma previsto. Então, você tem que ser pé no chão, você tem que realmente propor algo que seja viável de ser realizado. Se a gente vai colocando muitas coisas ou vai colocando coisas, né, que não são palpáveis, que a gente não consegue fazer. Então, é importante que a gente tenha esse pé no chão e tenha esse cuidado. É importante também vocês verificarem a adequação da instituição de destino da universidade do exterior e se o que essa universidade propõe, né, o que ela está fazendo, o que você vai fazer lá, está adequado com o que você faz aqui no Brasil. Se está adequado com as atividades que você propôs no seu plano de estudo, se aquilo que você colocou ali está adequado de ser desenvolvida com a Constituição no exterior e com o co-orientador supervisor no exterior, né? Se eles são capazes de atender aquilo que você está falando no seu plano de estudos. E aí, como haverá essa classificação, né, desses candidatos, nesse caso do edital? Aqui, eles vão pontuar de 1 a 10 pontos o plano de estudos, vão pontuar de 1 a 10 pontos o currículo do candidato e aqueles candidatos que propuserem universidades que estão na lista de preferência da USP receberão ainda 5 pontos, imagine. Eu consegui e eu não tinha esses 5 pontos, gente. Então é possível vocês conseguirem também. E aí começa, né, a questão da inscrição, né, quais serão as datas para se inscreverem, a análise da documentação pela CAPES. E aí eles começam a trazer algumas questões sobre a concessão da bolsa de estudos, sobre a implementação da bolsa, quando vocês vão receber essa bolsa no exterior. Então, tudo isso tem explicado no edital, gente. Então, qual é a questão? Você foi aprovado, sai lá o seu nome lindo na lista de classificados. Aí, a CAPES, ela vai seguir para a sua inscrição e você vai receber a carta de concessão da bolsa e do termo de outorga
do candidato aprovado. Então, você vai receber essa carta dizendo que sim, a CAPES te deu essa bolsa, e você vai receber um termo de outorga, que é um contrato que você vai ter que fazer a leitura dele cuidadosamente e fazer a assinatura dele. Beleza, recebeu esses 2 documentos, você vai ter que entrar nesse sistema aqui, fazer o seu cadastro, inserir os seus dados bancários, né, para eles conseguirem fazer o pagamento da bolsa, caso você ainda não tenha esse cadastro nesse site, porque esse site é justamente o site que a gente observa o nosso controle da bolsa, né, a data de início, data de fim, quanto a gente já recebeu, a gente consegue emitir os recibos, contrato bolsista, enfim, a gente consegue ver tudo relacionado à nossa bolsa normal, lá nesse sistema. E por esse sistema a gente também consegue ver esse controle sobre o doutorado de sanduíche. Então, ó, depois de colocar as informações da bolsa no sistema, você deverá enviar o termo de compromisso assinado via essa plataforma aqui, com no mínimo 45 dias antes da data da viagem, certo? Você tem que mandar isso para eles. E eles falam que os bolsistas, eles devem ter sobre a sua guarda, imprimir, guardar junto com você e levar para todo canto na viagem que vocês vão fazer, a publicação no Diário Oficial da União, falando que você foi aprovado, que você foi contemplado, e claro, o visto e passaporte vigentes no país de destino. E aí, gente, é da responsabilidade nossa emitir o nosso passaporte e emitir o nosso visto, tá? Então, olha, aqui eles já vão falando. O visto na categoria de estudante deverá ser válido para entrada e permanência no país no período de realização das atividades. E caso você vá para os Estados Unidos, assim como eu, o que você deve solicitar é o visto J1 para suas atividades por lá. Então, você que tem que emitir o seu passaporte, você vai ter que pagar pela emissão desse passaporte, você que vai ter que agendar para você fazer entrevista, para você tentar o seu visto, você pagar as taxas decorrentes de todo esse processo, é tudo você, gente. E tudo que eles vão te dar realmente é o dinheiro. E todos esses processos vocês vão ter que mandar para eles posteriormente. E aí, se a sua bolsa for de 6 meses do doutorado de sanduíche, eles pagam metade do valor total quando você ainda tá no Brasil, e a outra metade quando você chega lá no exterior. Então, você é que faz o gerenciamento desse dinheiro ao longo dos 6 meses, certo? Mas é isso. Antes de você sair, mandando a documentação que eles pedem previamente, eles te mandam a primeira metade, e depois, quando você chegar lá, você manda a documentação que eles pedem, né? Comprovando que você chegou lá, comprovando que você fez o plano de saúde, e aí eles te mandam a segunda remessa do dinheiro. Se você quer saber detalhadamente os valores dessa bolsa, eu já fiz um vídeo sobre isso também, que eu vou deixar linkado aqui sim em cima, tá? Que inclui a mensalidade, auxílio deslocamento, auxílio instalação, seguro saúde, adicional localidade, e falo também sobre os dependentes, tá? Considerando que eu fui com o meu marido. Então, se quiser saber mais detalhes sobre isso, acesse esse vídeo. E aí, gente, depois que finalizou o estágio no exterior, eles falam também sobre o retorno ao Brasil. Finalizado o estágio, você tem até 60 dias para retornar ao Brasil, mandar para eles comprovando que você retornou ao Brasil. Assim que retorna ao Brasil, se inicia o período que eles chamam de interstício, e aí você deve ficar no Brasil por um tempo igual ao tempo que você esteve no exterior. Então, se foi 6 meses, você tem que passar pelo menos 6 meses aqui no Brasil. Você não pode sair do Brasil por esse período de interstício, para você poder finalizar as suas atividades, né, e fazer o que você precisa fazer. E isso é importante até mesmo para você não manchar o seu nome com a imigração dos Estados Unidos, gente, ou do exterior. Eles são bem cuidadosos, bem criteriosos sobre essa questão de imigrantes, né, e tudo mais. Isso é uma questão séria que pode gerar até mesmo a sua expulsão do país. Então, é sempre bom a gente tomar cuidado e seguir tudo certinho que deve ser realizado. E aí, quando você chegar ao Brasil, você vai ter que prestar contas à CAPES, ou seja, você vai precisar mandar um relatório. Para prestar essas contas, gente, vocês vão preencher esse relatório, né, com algumas perguntas, no próprio ficha mesmo, nesse sistema online. Ele vai fazendo algumas perguntas e você vai fazendo preenchimento, que é bem tranquilo mesmo, sobre a sua experiência no exterior, como é que é a estrutura lá fora, né, se a CAPES foi atenciosa com você, se a comunicação foi legal, se teve alguma produção científica originada do que estava planejado, se você conseguiu atingir as suas atividades que estavam planejadas. Eles vão pedir para você mandar um documento da imigração aqui do Brasil, que é bem tranquilo para tirar também, que você consegue acessar o sistema deles online. Você coloca os seus dados e eles te mandam essa documentação. E aí você também precisa de um parecer do orientador aqui do Brasil sobre as atividades que você conseguiu desenvolver lá fora, e também um parecer do co-orientador lá do exterior sobre as atividades que você realizou lá fora, além, é claro, de mandar os comprovantes de chegada
chegada no Brasil, gente. Mandado isso e eles validando, pronto, você precisa passar 6 meses aqui. Ao final dos 6 meses, você vai ter que mandar algumas outras documentações para eles, que eu já vi, né? Eu já até coloquei nas notas para daqui a 6 meses eu conseguir mandar direitinho para esse sistema da CAPES. Então, minha gente, eu espero que essa análise desse edital tenha aberto aí os olhares para vocês, a mente de vocês um pouquinho sobre esse processo. Se esse vídeo te ajudou, já dá o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Eu também quero saber, gente, para onde vocês vão tentar o doutorado de sanduíche de vocês? Onde vocês querem, estão planejando ir para o doutorado de sanduíche de vocês? Coloca aqui nos comentários para mim, né, e vamos conversando. Até mais!